Fala, meus amigos! Bom dia, boa tarde para alguns. Aqui é o Paulo Paucar, seu amigo, seu mentor, diretamente desde São Paulo. Eu estou mais uns poucos dias aqui. Eu vou voltar lá para Quito, tá? E fazer as próximas lives. Eu vou manter quase que uma live por dia, tá? Nas próximas semanas. E eu tenho uma notícia muito boa aqui para vocês, tá? Só que primeiro eu vou dar algumas dicas, eu vou dar algumas sacadas, as sacadas do seu mentor, tá? Obrigado aí o pessoal que está entrando, meu amigo Diogo, Francisca, tudo bem com vocês? E faz tempinho aí que eu não entrava, o meu amigo Luiz do Equador. E faz tempinho que eu não entrava porque vocês sabem como aqui no Brasil eu sofro um pouquinho com a internet. Oi, Paula, tudo bem? Alcineia, Ângelo, maravilha, pessoal. Horário do almoço aqui não tem pausa, maravilha. Ravel, sejam todos bem-vindos. E eu vou dar algumas sacadas aqui que eu passei nas últimas semanas. Muitas pessoas, elas têm aquele medo, sabe aquele medo de rejeição? Escreve aqui, digita o número 1 embaixo ou do lado, se você tem medo de rejeição ou se você conhece pessoas que têm medo de rejeição, o medo do não e ficam se batendo, ficam lutando com aquilo. Então eu queria passar neste vídeo uma sacada sobre o que significa o não e como você pode ir superar aquilo e ainda tendo resistência de familiares, amigos, o meio ambiente, você consiga superar aquilo. Então, pessoal, eu queria falar sobre isso. As pessoas que têm medo do não, na realidade, a meu ver, elas têm um probleminha de autoestima, sabe? Aquela pessoa que tem uma ideia sobre si mesmo que é desvalorizada e às vezes a pessoa ela fala, eu não posso, eu não sou capaz, eu não devo fazer essas coisas, né? Eu não devo ter sucesso. Ninguém na minha família teve sucesso. Eles vão me ver estranho. Os meus amigos vão achar que agora estou ganhando dinheiro, que agora eu mudei, que agora eu sei lá, fiquei metido. Então eu não devo ter sucesso. Eu não devo fazer isso ou aquilo. Ou aquelas outras que elas pensam, não, eu não mereço. Isso é para os outros, isso é para outras pessoas, eu não mereço dar certo na vida, eu não mereço ter sucesso. E elas mesmas se desqualificam. E isso faz com que na hora de abordar uma pessoa, na hora de querer fazer uma apresentação, na hora de querer fazer mostrar o plano, fazer um fechamento, elas acabam tendo esse pânico de que a outra pessoa é certeza que ela não vai querer. A pessoa ela não vai aceitar a minha mensagem, a minha abordagem. Quem sou eu para falar sobre essas coisas, né? Falar sobre uma oportunidade, ok? Quem sou eu para falar sobre uma oportunidade? Quem sou eu para oferecer uma mudança de vida ou trabalhar com uma empresa ou ganhar muito dinheiro se eu mesmo ainda não fiz nada, né? Eu mesmo ainda não conquistei nada. Como que eu posso falar para uma pessoa que ela vai dar certo na vida se eu ainda não dei certo? Olha que coisas vão passando na cabeça da gente. Então vou te dar alguns direcionamentos. Esse é o papel do mentor na realidade, né? Dar alguns direcionamentos, dar direção ao seu trabalho. Aquele que vai mais rápido nem sempre é aquele que vai certo, tá? Se a pessoa não tiver direção e tiver velocidade, ela pode chegar mais rápido no lugar errado, tá? Ok? Imagina uma Ferrari com muita velocidade e sem direção. Então, todos vocês, meus amigos, são uma Mercedes-Benz, uma Ferrari em potencial. A única coisa que nós precisamos fazer é dar direção. E esse é o papel do mentor. Esse é o papel do seu mentor aqui, ir ajustando a direção. E o que eu posso dizer para vocês
é que esse probleminha de autoestima, essa desvalorização de si mesmo, é uma crença mental que você colocou aqui, que alguém passou, que foi coisas, a maioria das coisas que nos atrapalham são novelas ou são histórias que nós construímos quando éramos crianças. Ou quando nós éramos crianças, nós tínhamos aquela necessidade de aceitação, aquela necessidade que tudo que a gente fala ou faça, os nossos pais sorriem, nossos pais batem palma, os nossos amiguinhos, a gente faz uma gracinha e eles estão ali para nos aplaudir, etc. E quando vai passando o tempo, se nós percebemos que algumas das nossas ações elas não foram aceitas, isso vai criando uma coisa em nosso subconsciente, aquele medo de não ser aceito, de ser rejeitado. E às vezes também, quando você teve na sua família, talvez os seus pais se separaram, talvez teve uma quebra financeira. Eu não sei porquê, mas as crianças, elas têm aquela ideia de que tudo que acontece dentro de casa é culpa delas. Ok? E às vezes o pai separa, né? Separa da mãe, vai embora e a criança, ela não sei, ela se sente culpada, ela sente que foi ela que provocou aquela situação, aquela briga, aquele abandono. Então esse sentido de abandono é uma coisa que marca muito o coração. E sabe quando alguém te abandona e você fica naquela necessidade de tampar aqueles buracos? Esses buracos se tornam buracos de aceitação, buracos de realmente eu preciso encaixar na turma, eu preciso ser condizente, ou não sei a palavra certa, né? Querer agradar todo mundo, e eu elimino minha própria personalidade porque eu quero agradar as outras pessoas. E aí eu faço uma apresentação maravilhosa, mas na hora de falar o preço, eu não quero falar o preço, porque o preço é alguma coisa que já pode ficar desconfortável para aquela pessoa, para aquele meu possível cliente, e aí eu fico enrolando, e aí eu fico me remoendo, e aí eu fico contando história, e falo porque o produto, e a minha vovozinha, ela consumiu esse produto incrível, e aí ela ficou super bem, e não sei o que, e a minha mãe também, e não sei o que, e aí fica enrolando, mas a pessoa não fala, pronto, acabou, você vai querer esse aqui ou esse aqui, ou você vai querer, ou você vai pagar com cheque ou em dinheiro, né? E aí a pessoa não desenrola aquilo porque acaba sem jeito para falar do preço, talvez porque a mesma pessoa acha que o preço é caro, ou porque ela acha que ela não é capaz de falar sobre esse assunto, se sente desconfortável, não merecedora desse dinheiro que ela vai receber em troca de um produto bom, de qualidade, e também não merecedora desse sucesso. Fala, vai que todo mundo me compra e eu dou certo, né? Vai que todo mundo compra e eu tenho sucesso. Como que aquela pessoa que foi culpada da separação dos meus pais, aquela pessoa que foi culpada da quebra financeira da minha família, aquela pessoa que foi culpada daquela doença do meu pai, como que eu vou merecer ter sucesso? Como que eu vou merecer ficar rico, viver uma vida boa, se eu fui o causante dessa doença da minha mãe, da separação dos meus pais? Olha, coisas incríveis que passam na cabeça da gente. Então é um problema de autoestima, é um problema de crença, é um problema de desvalorização. E, gente, quando a pessoa fala não, ela não fala não para você. Ela fala não, talvez para ela mesma. Talvez ela mesma tenha algumas crenças, a pessoa mesmo tem alguns desafios mentais, a pessoa mesmo tem alguns bloqueios. Oi, Elisângela do Belém. Pessoal, isso que eu estou falando aqui faz sentido? Escreve aqui embaixo ou do lado se isso que eu estou dizendo faz sentido.
da pessoa realmente não poder avançar porque ela tem bloqueios, porque ela tem travas, porque ela tem crenças, porque ela tem autoestima baixa, porque ela tem desvalorização própria. Faz sentido isso, pessoal? Escreve aqui embaixo ou do lado se isso aqui está fazendo sentido. E no final das contas, aquele não, ele não é para você. Ele não é um não te aceito. Ele não é um não gosto de você. Ele não é eu não te amo, que esse é um negócio que às vezes a pessoa tem em relação ao abandono, em relação à falta de amor, etc. Aquele não é simplesmente um não neste momento, ok? Não por enquanto. Não talvez eu não estou com dinheiro nessa hora, ok? Ou acabo de comprar um perfume e nesse momento eu não vou comprar outro, ok? Então, não aquele momentâneo, ok? E como que resolvo isso? Primeiro, elimina suas crenças, ok? Elimina essas crenças e essas âncoras que todos nós temos e vamos dar o melhor de nós mesmos. E se a pessoa fala não, você fala tudo bem, excelente, a pessoa está com algum probleminha agora. A pessoa não tem nada a ver comigo. Vou te dar mais uma dica. Você volta daqui a 6 meses, porque em 6 meses a situação econômica, familiar, de saúde, de locação, de mentalidade de uma pessoa pode mudar. Vou repetir essa dica. Em 6 meses a situação econômica, familiar, física, de saúde, mental ou de locação, mudou de país, de cidade, de uma pessoa pode mudar. E quando essa mudança acontece, a pessoa abre e tem uma visão um pouco mais macro, porque de um divórcio você aprende, de uma doença você aprende, de uma quebra financeira você aprende. Então você tem uma outra visão, uma outra experiência e agora, quando você procura aquela mesma pessoa, ela está um pouquinho mais aberta para te escutar. Ela já apanhou, perdeu o emprego, agora ela quer saber de uma renda extra. A pessoa, ela está com um problema e agora ela quer cuidar da sua saúde. Então ela vai estar mais aberta aos seus produtos, quem sabe, a sua proposta de negócio. E isso aí nós não podemos esquecer. Sempre preciso estar procurando as pessoas em períodos de 6 meses e olhando como está a sua vida, como você está, meu amigo. E aí você se mantém como um farol, um faro daqueles portos, né? Um faro de luz que guia os barcos. Os barcos ficam navegando, ficam se batendo aí, ficam se perdendo e você está estável, com a sua missão clara, com o seu objetivo claro, com a sua mentalidade, sempre com boa atitude. E quando eles te veem, fala, cara, você está se dando tão bem, você está naquela empresa que você me falou há 6 meses atrás, eu não acreditei em você, mas eu vejo que você continuou firme, que você cuida do seu propósito, das suas metas, você está caminhando para frente, você avançou e eu fiquei para trás. Me mostra essa oportunidade. Faz sentido, pessoal? Se fizer sentido, digita aqui embaixo se isso aqui está ajudando vocês. E eu te peço que se você está gostando, compartilhe essa live no teu muro, tá? Aqui do lado, de um lado ou do outro, diz compartilhar. Clica nesse local aí, clica nesse botão que diz compartilhar e põe isso aqui no teu muro. Talvez outras pessoas se beneficiem disso aqui. Talvez outras pessoas estejam precisando destas palavras. E você pode ajudar elas, tá bom? Então, pessoal, eu quis chegar aqui e te dar essa dica. Todos os dias eu vou procurar entrar e te passar uma dica que te ajude no teu negócio, na tua vida, nos teus relacionamentos, em lidar com a tua equipe, com os teus consultores. Eu sei quanto custa esse desafio. Todos os dias eu vou estar aqui, mas agora eu quero compartilhar com vocês uma notícia bombástica que acabamos de confirmar. Eu já tinha confirmado, mas eu estava meio tímido de anunciar. Acabamos de confirmar a presença do Carlos Wizard
Wizard em nosso evento Summit 2017, que vai acontecer em São Paulo, dia 24 a 26 de fevereiro. O Carlos Wizard vai estar com a gente e eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de falar com um bilionário, né? De falar com uma pessoa que tinha mais de 100 franquias, 100 lojas da Wizard, das escolas de inglês. Eu não sei quantos de vocês tiveram essa oportunidade, mas eu pessoalmente estou muito curioso de poder entrevistar o Wizard no palco e vocês poder fazer algumas perguntas para ele e ele poder dar uma visão do que um empreendedor deveria fazer para ele crescer, para ele se expandir, quais são os desafios. Será que ele também teve medo? Será que ele também teve dúvidas? Será que ele também teve investimentos grandes e algumas coisas não deram certo e ele ficou com medo? Será que os amigos do Wizard criticaram ele? Cara, eu quero saber essa história. Será que ele teve aprendizados nessa jornada aí dele crescer e se tornar um mega milionário, ok? Então eu quero saber isso. Pessoal, se você ainda não tem seu ingresso, cara, eu de verdade vou te falar. Eu estou achando que até dia 30 de janeiro os ingressos vão esgotar, ok? Porque eu não consegui fazer o upgrade a uma sala maior. Então eu tenho uma sala que estava previsto e ela está esgotando os ingressos. Então, pessoal, até dia 30, se eu fosse você, faz todo o possível, faz o possível e o impossível para você estar lá, porque vão ser 3 dias realmente transformadores e você não vai esquecer desse carnaval. Vem passar o carnaval com a gente. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou deixar vocês agora, eu volto amanhã com mais dicas. Um grande abraço a todos os meus amigos, todos os meus fãs. Seja apaixonado, viva intensamente e foca no que te faz feliz. Um beijo no coração e nos vemos no Summit.